mais um especial Semana no Congresso Nacional. E felizmente, finalmente, essa semana tivemos sessão deliberativa, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, já passo a palavra aqui para a Daiane, para nos dar as boas e talvez as más notícias, né? E a gente depois comenta um pouquinho a respeito desta semana que tivemos lá no Congresso. Daiane, por favor. Bem, na quarta-feira houve sessão deliberativa no plenário da Câmara, enfim, né, depois de tanto tempo em obstrução, os deputados aprovaram a medida provisória 993 de 2020, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a prorrogar até 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades do órgão. Em seguida, a ordem do dia do plenário da Câmara foi encerrada. Na quinta-feira, a MP foi aprovada no Senado e a matéria seguiu para promulgação. Ainda na quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que rejeite mandado de segurança proposto por parlamentares da oposição que pedem a suspensão da tramitação da reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. No ofício encaminhado ao ministro Marco Aurélio Mello, que analisa a ação, Maia sustenta que a proposta não deveria ser interrompida porque sequer começou a tramitar em razão do não funcionamento das comissões permanentes. Segundo ele, enquanto a Câmara não retomar as deliberações presenciais, sequer é possível constituir a comissão especial que futuramente seria responsável pela apreciação do mérito da PEC impugnada. Diante desse conjunto de circunstâncias, a presidência da Câmara dos Deputados não chegou sequer a distribuir a matéria. Maia também argumenta que não cabe análise probatória por meio de mandado de segurança. Os parlamentares de oposição alegam que o governo não encaminhou análises e estudos sobre os impactos orçamentários que podem ser gerados pela reforma. Na ação, a oposição diz que o documento existe, mas não foi entregue pelo governo. O Ministério da Economia atesta a inexistência desses estudos. Outro argumento da ação do presidente da Câmara é o fato de haver senadores entre os impetrantes do mandado. Segundo Maia, os senadores não possuem direito subjetivo de coibir atos do processo legislativo da Câmara dos Deputados. Por fim, Maia ressaltou que trata-se de uma matéria interna corporis e, portanto, não caberia análise do judiciário. Bem, presidente, qual a sua impressão em relação a esse possível impedimento da tramitação da PEC 32? Eu acho que é mais um movimento para interromper, a meu ver, essa reforma tão importante para o país, que é a reforma administrativa, né? Nesse particular, eu acho que o Rodrigo Maia tem razão, tem que tramitar na casa, tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na CCJ, isso está lá já, na verdade, e a única coisa que realmente a oposição tem razão é a questão do não andamento, né, das comissões, né? Quer dizer, ele acha que tem que ser presencial. Realmente, presencialmente facilita os debates, facilita as discussões. Mas e se permanecer mais meses, né, mais tempo, esse isolamento, né? Então, isso é uma coisa preocupante. Nós temos que tomar atenção a isso, né? Nós, como entidade representativa da sociedade, e cobrar isso lá no Congresso Nacional, né? Lá na Câmara, para que se dê agilidade a esse processo. Isso tem que passar obrigatoriamente aí na virada do ano, né? Porque a reforma administrativa, a nosso ver, ela é tão importante ou mais importante que a reforma tributária, né? Porque ela tem todo um condão de trazer um novo critério ao servidor público. Então, isso é muito importante, né? Como isso vai ser feito. Então, creio que a melhor forma de se resolver essas questões, de fato, não é através do mandado de segurança,
realmente ele tem razão, entra na corporis, né? Na verdade, a análise jurídica ainda não cabe, né? Não caberia, na verdade. Eu creio que se o ministro fosse manifestar, ele deve se manifestar nesse sentido, né? Que isso deve ter a tramitação natural e normal dentro da Câmara dos Deputados. Obrigada, presidente. Bem, a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional debateu na quarta-feira propostas para uma reforma tributária sustentável com respeito ao meio ambiente. O debate é uma ação do grupo de organizações da sociedade civil que elaborou 9 propostas para uma reforma tributária sustentável. É uma iniciativa do projeto Radar Clima e Sustentabilidade do IDS. André Lima, coordenador do projeto, afirmou que não dá para aceitar uma reforma tributária que ignore a importância da economia verde para o desenvolvimento do Brasil e, para isso, devemos incluir mais segmentos no debate, não apenas os ambientalistas. Ele apontou que quem polui mais tem que pagar mais. Entre os presentes estavam representantes da Associação Brasileira do Alumínio, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Grupo Boticário, Grupo Cataratas, Grupo Natura e Instituto Brasil Orgânico. Presidente, na sua concepção, é importante que se discuta a reforma tributária sustentável? Olha, você vê como é importante a discussão da sociedade, né? A discussão da sociedade ela tem uma importância violenta, né? Você vê que como está amadurecendo a reforma tributária. Você trazer para a reforma tributária as questões ambientais é muito importante. Essa fala do André Lima de que quem polui mais tem que pagar mais é a pura verdade, né? Se a gente conseguir implementar isso numa reforma tributária, a tendência de se acabar as poluições dos rios do país, por exemplo, aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, onde eu moro, né? Em que ainda a grande poluição daquele rio, do Rio Pinheiros, né, do Rio Tietê, é feita através de dejetos industriais, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Acho que, de fato, é muito importante. Tem associações muito fortes aqui apoiando, né? Você vê, do ecoturismo, do turismo, energia solar fotovoltaica, muito importante, a energia limpa, né? Que trará, evidentemente, uma melhora na questão ambiental do país, e a importância dessas associações, né? Até podemos fazer parte de voz, né? Com esse projeto. Eu não conheço o projeto, mas tenho interesse muito em conhecer, para que a gente possa também apoiá-lo, né? Acho que essa questão é muito importante e trará ao Brasil uma posição muito positiva, muito simpática para o resto do planeta Terra, né? Que está hoje se pegando questões aí da Amazônia, né? E com uma posição dessa, muito clara, fortalecerá a nossa relação com o resto do planeta Terra. Excelente, presidente. Bem, já no Senado, os senadores aprovaram na quarta-feira o projeto de lei 3364 de 2020, que prevê ajuda financeira de 4 bi ao setor de transporte público coletivo de passageiros. A matéria vai à sanção. Foi aprovado também o projeto de lei complementar 133 de 2020, que transfere recursos da União a estados, DF e municípios para compensar perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Essa votação concluiu um impasse de mais de 3 meses sobre o assunto, que se instalou porque o projeto previa que o desembolso da União seria financiado pelo fim do Fundo Social do Pré-Sal. O relator da matéria, senador Antônio Anastasia, do PSD, Minas Gerais, acatou as ressalvas de colegas e retirou essa previsão. A Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996, isentou as empresas de pagar ICMS sobre exportações,
Como o ICMS é receita dos estados e municípios, a lei previu uma compensação financeira pela perda da arrecadação desses entes da federação. Os critérios para o pagamento dessa compensação são objeto de batalhas judiciais desde 2013. Em maio, o STF conduziu um acerto entre os estados e a União, que foi oficializado pelo esse projeto de lei complementar mencionado agora, o 33 de 2020. Por fim, os senadores aprovaram o PL 5029 de 2020, que faz parte da terceira etapa do PRONAMP. O projeto cria uma nova linha de crédito para o programa e autoriza a União a aumentar sua participação no Fundo Garantidor de Operações. As regras de financiamento serão as mesmas das rodadas anteriores, como juros de Selic mais 1,25% ao ano. Empresas podem pegar até 30% da receita bruta anual de 2019. Agora o texto vai à análise da Câmara dos Deputados. Criado em maio, só para lembrar que o Pronamp foi criado em maio com o objetivo de apoiar pequenos negócios afetados pela pandemia do Covid-19. Estima-se que o Pronamp já destinou quase 28 bilhões de reais a essas empresas por meio do Fundo Garantidor de Operações. Segundo o governo federal, mais de 450 mil contratos já foram efetuados nas duas primeiras fases do programa. Já na quinta-feira, o Senado aprovou o PL 172 de 2020, que autoriza o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FURT, para ampliação da internet banda larga em escolas públicas. A matéria foi a sanção. Foi aprovado também o PL 6549 de 2019, projeto de lei que tem o objetivo de incentivar a chamada internet das coisas. Esse projeto reduz a zero as taxas de fiscalização de instalação e as taxas de fiscalização de funcionamento do sistema de comunicação máquina a máquina. A isenção tem prazo de 5 anos. O texto também dispensa a licença para esses equipamentos funcionarem. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente da República. A internet das coisas é um dispositivo que, sem intervenção humana, utilizam redes de comunicações para transmitir dados a aplicações remotas para monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor, o sistema de dados a ele conectados por meio dessas redes. Na agricultura, por exemplo, sensores em máquinas agrícolas podem transmitir para um computador informações sobre o solo, orientando as ações de plantio, correção de acidez e irrigação da terra. Também são exemplos de chamada internet das coisas, a geladeira que envia imagens do seu interior para um celular ou o relógio que monitora os batimentos cardíacos do paciente e envia relatórios para um médico. Aprovado também um projeto para facilitar o acesso ao crédito, de forma a minimizar o impacto negativo da pandemia do Covid-19 na economia. Esse projeto de lei é o PL 4528 de 2020, do senador Paulo Rocha. Dispensa a exigência de uma série de documentos fiscais na hora da contratação ou renegociação de empréstimos por empresas ou pessoas físicas junto aos bancos públicos. As medidas têm validade enquanto durar o estado de calamidade pública. O parecer aprovado também teve como base o PL 4558 de 2020, que é de autoria do líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, que foi inspirado na medida provisória 958 de 2020, editada em abril, que perdeu a validade em 24 de agosto, sem ter sido votada no Congresso. O substitutivo apresentado pelo relator, o senador Plínio Valério, segue agora para a Câmara dos Deputados. As regras previstas estendem-se às operações feitas diretamente pelos bancos públicos ou por meio de subsidiárias
de agentes financeiros, instituições públicas e privadas que operam linhas de bancos públicos. Presidente, comente para a gente a sua visão sobre esses projetos aprovados no Senado, sobretudo o projeto que estabelece a terceira etapa do PRONAMP e o projeto que facilita o acesso ao crédito aos bancos públicos. Muito bem, no Senado, eles entraram para a semana com tudo, né? Muitos projetos aí em tramitação e aprovação. Vou comentar alguns que, na minha opinião, são bem importantes. A PLP 133 trata de um dilema antigo, né, a respeito da Lei Candir, Lei Complementar 87 e 96, né, que trazia um benefício, na verdade, nessa lei, de incentivo à exportação, de redução ou isenção total do ICMS sobre exportações. Eu acho que é uma lógica absoluta, né, do governo propor um projeto desse. Foi feito isso em 96 para fomentar mais as nossas exportações. Porém, o Estado e o município, né, ficaram incomodados, porque, na verdade, esses são tributos, o ICMS especialmente estadual, mas ao repasse ao município também, né? Então, a lei previu compensações financeiras dessa perda de arrecadação, só que nunca houve um acordo efetivo, né, dessas compensações, o que gerou uma batalha judicial, aliás, vem gerando desde 2013. Então, acho que esse projeto de lei complementar ele vem para justamente pacificar essas questões, né? Ele traz aí, transfere recursos da União para os estados, Distrito Federal e município. Acho que isso é uma questão importante. E não está tirando do fundo do pré-sal, que é também outra coisa a se ressaltar. Ele tem uma importância estratégica para o país. O pré-sal é uma das maiores bacias, né, de petróleo do mundo, né, e o Brasil tem que preservar isso muito com critério. E também ressaltar aqui a terceira etapa do PRONAMP, né, importante. A única coisa que o projeto inicial ele previa uns juros diferenciados de 6%, enfim, brigaram e conseguiram manter a mesma proposta do PRONAMP anterior, né? Então, a importância de se manter isso aqui trará realmente a condição de repasse ao crédito, mantendo, inclusive, a participação do Fundo Garantidor das Operações de FGO como o fundo garantidor para que os bancos efetivamente façam esse repasse. Então, é louvável esse projeto, né, porque, infelizmente, ainda estamos em estado de calamidade pública, temos que continuar nessa luta para poder ajudar as pequenas e médias empresas. Parece que o fundo ali é um lugar que em torno de 10 bilhões de reais que se pretende repassar nessa terceira etapa agora, através desse projeto. Então, e por último, ressaltar aqui um projeto muito significativo, né, que é a internet das coisas IoT, né, que eles falam, né? PL 6549, de 2019, do relator Exaucir Lucas, né? Aliás, do autor Vitor Lippe e relator Exaucir Lucas. Esse é um projeto de extrema importância, porque você vai automatizar muitos processos, especialmente no setor de serviços, né? Com integrações tecnológicas, inteligência artificial, enfim, trazendo a máquinas aí alguns serviços que hoje necessitam de uma supervisão humana, né? Então, isso deixa de existir, você inclui isso nos processos e isso automaticamente já efetua esse processo. Você trouxe alguns exemplos muito importantes e verdadeiros que, de fato, com essa nova lei e com a aprovação também do 5G, né, que aí sim você vai ter uma internet plena, com muita velocidade, para que isso fique na plenitude a sua colocação. Enfim, a gente vai poder utilizar isso, as empresas, né, abrindo um mercado novo aí de implementação de inteligência às máquinas, né, todos os setores da economia,
trazendo aí uma agilidade nos processos, especialmente de prestação de serviço. Então, era isso que eu queria comentar para essa semana. O Congresso Nacional, de fato, retornou à sua origem, né, que é de aprovar projetos, né, ali colocados para o destino da nação. Então, obrigado, Dani, pelas suas colocações, o seu levantamento, o seu acompanhamento lá no Congresso Nacional. E mais uma semana passou e vamos ver o andamento que serão dados a esses importantes projetos que foram colocados hoje. Um abraço a todos.